Ninazu de Sumerian Anunnaki entity depicted as a god, and he is shown as a being like this, which is true, it really exists, because I've seen there in the garden here in Asian where I go. And sometimes he's a dragon, if a snake head. Oh my god. Ninazu, o deus ou a entidade sumeriana demônica, depictada como o filho do Anunnaki Enlil, e é depictado assim também, e tem as patas assim de besta, e ele realmente existe porque eu vi lá no jardim onde eu vou à noite, tem várias dessas entidades assim, então realmente elas existem. E elas são muito depressa, elas andam e depois elas desaparecem. E realmente existe, é assim. Quando eles vêm como homem, é assim. Mas as patas é assim. Senão ele seria assim. Ele seria assim, um dragão com a cabeça assim. Então esse é o tal Muxuxu. O tal Muxuxu. Daí o tal Muxuxu da Babilônia, da Babilônia anciente. Então vamos ver mais sobre essa entidade. Ninazu, uma Mesopotamian entity demônica de... novamente. Ninazu, o deus mesopotâmico do submundo de Suméria, da origem sumeriana, ele também estava associado às cobras e vegetação, e com o tempo adquiriu o caráter de um deus, e com o tempo adquiriu o caráter de um deus guerreiro. Ele era frequentemente associado a Ereshkigal. Ereshkigal, pelo que eu conheço, era uma fêmea. Uma fêmea como filho, marido, ou simplesmente como uma divindade pertencente à mesma categoria de deuses do submundo. Seus centros de culto originais eram Enegi e Eshuna. Embora na cidade posterior ele tinha sido gradualmente substituído por um deus semelhante, Tishpak. Desse culto declinou-se apenas o antigo período babilônico, embora na cidade de Ur, onde foi introduzido Enegi, ele manteve vários fiéis, mesmo após a queda dos últimos impérios da Mesopotâmia. Então ele é a entidade do submundo, cobras e vegetação. E ele é tem o símbolo de uma cobra. Paz, Ereshkigal, que não pode ser Enlil e Enlil. Não pode ser Ereshkigal. Deus sem nome vai como vaca poderosa e touro intamável. Ningrida, como são as crianças Ningshida. Ningshida andava com o tal Enki. E foi ela quem ajudou a manipular o DNA dos humanos já presentes aqui quando eles vieram. Não pode ser. Então, de acordo com blá blá blá, considerado um deus local de alto escalão, semelhante em classificação a Ningizu. O nome dele
tem suméria origem, tem a origem sumeriana e pode ser traduzido como curador de Senhor, o Senhor curador que cura as pessoas, mas não é verdade, ele não faz isso, embora ele raramente estivesse associado a medicamento, a não ser seja herbalista. No entanto, concorda-se que ele poderia ser considerado uma divindade curativa, a curandeira, e eu acho que o Enki também é depictado como um ser curandeiro e lidava com as vegetações e com as ervas. Ele era considerado o rei das cobras, das serpentes, e como tal foi invocado em encantamentos contra a mordida de cobra. Muitos desses textos foram escritos em elamita e hurriana, em vez de sumério-acadiana. Mesmo tendo originado em Enegi, ele também foi associado à vegetação e à agricultura. É possível que Ninazu fosse o deus sumério mais antigo do mundo subterrâneo, né, lá do umbral ou do inferno, e que ele só fosse ofuscado por Ereshkigal e Nergal em períodos posteriores. Ele foi referido como mordomo da Grande Terra, sendo um eufemismo para o submundo ou netherworld, que é o mundo lá embaixo, ou como senhor do submundo, um epíteto compartilhado com muitas divindades, incluindo seu filho Ningishzida. Eu pensava que Ningishzida era uma mulher, a irmã do Enki. Nergal, Nirai, a divindade primordial Enmeshar. Ninazu também era considerado uma divindade guerreira, especialmente em Eshinuna. Ai, eu odeio soletrar essas palavras. Ele foi possivelmente descrito como armado com 2 machos, embora nenhuma representação artística dele tenha sido identificada com certeza. Seus símbolos mencionados em fontes textuais incluem cobras e o dragão cobra, Mushuzu. Em o início dinástico Zamirrino, ele também é comparado a um cachorro preto, conhecido dos encantamentos e compídios de presságio da Mesopotâmia posteriores como um símbolo de morte. O Alan Estrela, um nome mesopotâmico do planeta Marte, associado a Ninazu em termos astronômicos. E eu já vi esse cachorro, não um, mas vários deles. Foi em 2014, veio a mim e foi um pesadelo horrível. Eles são horríveis, eles não te deixam em paz e não gruda de você para te atacar. São muito malévolos mesmo. Eu vi esses gozos lá. Eu tentei me esquivar dele, mas não pude. Foi uma coisa feia assim. E realmente é muito aterrorizador. Esses cachorros. Eles vêm com o olho da tocha de fogo. Eles ficam assim, esperando te atacar, mostrando os dentes. E os miseráveis, não foi assim muito assim, né? Esse aqui é um pouco vermelhado, o outro não, era puro negro, como um breu, um inferno. E o bicho é ruim, viu? O bicho é ruim. Eles vêm geralmente quando a pessoa mandam eles atrás de você. O que eu vi foi um pouco assim, mas não era... O que eu vi foi um pouco assim, mas não era peludo. O espelho dele era assim, normal mesmo. Era como esse aqui, eu acho. Peraí, viu? Não, ainda era menos peludo do que isto. Também não era assim, claro, lógico. Não. O que eu vi parecia um bulldog. Mesmo tamanho, mas era negro como o inferno. E era assim, do rosto de um Rottweiler. Parecia Rottweiler, ou parecia um bulldog misturado com Rottweiler. E era muito aterrorizador. Vai para os infernos, desgraçado. Então,
Ninazu também era considerada uma divindade guerreira, somente em Shununa. Ok. Seleção contra as divindades. Existiam várias tradições em relação à ascendência de Ninazu. Ele era considerado filho de Ereshkigal e um grande senhor, principalmente sendo identificado com Gugalana, conhecido na lista de deuses Anun do mito. A descida de Naná ao mundo inferior poderia ter sido análogo a divindades anônimas descritas como vaca poderosa e touro inatacável, atestadas como seus pais em outros lugares, de Enlil e Nileu, associação originária de Ishinuna, mas presente também em outras fontes, incluindo o mito Enlil e Nileu ou de Suen. Ishinuna também um nome desses povos aí que dizem ser americanos, os ameríndios. Eles também têm esse tipo de linguagem, assim como Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia. Mas presente também em outras fontes, incluindo o mito Enlil e Nileu ou de Suen, França. Ok? Assume que as genealogias em que Ereshkigal está listada como sua mãe representam a tradição original. Fazer de Ninazu um filho de Enlil e Nileu foi o resultado de absorção de algumas características de Nergal. Kula era a mãe de Ninazu, curiosamente proposta em bolsa de estudo. O deus Nimada, chamado de encantador de serpentes de Uma, era consistentemente considerado o irmão de Ninazu. O mito com os grãos chegaram à Suméria presentes dos irmãos grão e linho para a humanidade. No mito Enlil e Nileu, os irmãos de Ninazu são Naná, Nergal e Enbilulu, embora eles mantenham conexão com a agricultura lá, no entanto. Então, é ou não é o filho do Enlil? A maioria das fontes, a deusa Nigirida está listada como sua esposa, uma relação atestada pela primeira vez no período terceiro, mas menos comumente. Ele poderia ser o marido de Ukula, normalmente a esposa de Tishipak. Também a casa em que Ereshkigal é chamada de esposa ou não de mãe dele. Os filhos de Ninazu e Nigirida eram os deuses Nin, Shi, Vida, em suas duas irmãs, e unicamente ele também é chamado de pai da deusa curandeira Nitinunga. Engraçado, né, que umas pessoas que mais me fizeram mal no mundo tem o nome quase assim e o nome de Abu também. E todos esses estão aqui nos demônios da Suméria. Os nomes das duas filhas associadas a Ninshizida variam entre fontes, sendo a mais atestada Amishihilama, conhecida em um mito sobre a morte desses deuses. Ninazu não tem Sukal, mas principais listas de deuses, mas é possível que o víbora deus, o deus serpente Pu ou Iparun, mais tarde conhecido como Sukal de Ninshizida, originalmente era uma cotação de seu pai, segundo Irene Abababa, pode ser o mesmo que o deus da vegetação Abu, conhecido como do mito Enki Nihursag. So Abu is Enki. Oh, great! Conhecido do mito Enki Nihursag. Na lista dos deuses, Anun e Ninazu aparece em uma sequência incluindo Ereshkigal, Nishizida, Nishipak, Inshu-Shinak e Ishitaran. Ishitaran e Naná. Isso quer dizer o quê? Da Galáxia Federação de Ishitar, não é? E eles são humanos? Não são humanos de maneira alguma. Uma única lista de deuses do primeiro milênio a ser equipada em Azul e Nenut, sua esposa Nigirida com Gula. A última deusa também atestada em Gula Hima Bulotzarabi. Momento em que se blá 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 blá. Estava casado numeroso, será deixado pela primeira vez em um dinástico documento de Lagash. Está também complicando independentemente de Naná e Shetaru em Ki. Embora de caráter semelhante, Ninazu e Tishipar não estavam totalmente conflitantes. Diferentemente, Inaná e Shetaru em Ki
e Iá foram mantidos separados nas listas de deuses. Em Lagash e Ninazul foram as divindades que fizeram parte do panteão oficial durante o reinado de Urugashina, mas Urugashina, Natkashina, Kashina, são tudo nomes alienígenas, mas ele não é atestado lá no período dinástico precoce, com exceção de alguns nomes pessoais teofóricos. Mais tarde, Godel construindo um templo dedicado a ele, mas sua localização precisa e nome cerimonial não são conhecidos. Pessoal, o Munazu, é possível que essa situação tenha sido influenciada pelo papel desempenhado pelo espada da alimentação, com seu filho Nixizida, a cobra deificada em Nirá, e a deusa do encantamento Nigirima também manteve um certo grau de popularidade, provavelmente devido a ser considerada membro do tribunal em Azul. Todos, demônio para mim, todos. E para mim. Dragões Anunnakis.